vez nosso convidado, o Ricardo Vanderlei, ele que é presidente do Fundeps. Olá, doutor Ricardo, seja bem-vindo ao Alagoas. A OAB e o Fundeps são autoras de um projeto para uma emenda à lei orgânica do município, né? Então, o senhor explica um pouco para a gente como vai ser esse projeto e de que forma ele vai funcionar de fato aqui em Maceió. Olá, Ana. Saudação a todos que acompanham o OAB Alagoas TV. Desde o início, a Fundeps, como entidade que apoia a Universidade Federal, o Instituto Federal aqui em Alagoas, encampou essa briga, essa proposta arrojada e corajosa da presidência da OAB, no sentido de começar a discutir o futuro da cidade, a partir não só do evento da crise geológica que está instalada aí, né, que avança a passos largos para inviabilizar 1/4 da cidade, mas como também com relação a ao estabelecimento de um sítio de decisão e deliberação de todas as questões que de alguma maneira são estratégicas para o município. Então, encampamos desde a saída, desde a primeira proposta do presidente Nivaldo, participar desse enredo e entregar para a cidade e deixar esse legado, repito, um conselho que consagra o conceito de participação do cidadão, não é? É um conselho que virá a ser, sem dúvida nenhuma, ocupado ou integrado por notáveis, né? A construção foi muito inteligente nesse sentido, porque consagra, sem dúvida nenhuma, desde os movimentos populares, passando pela academia, pelo setor produtivo, prefeitura e Câmara de Vereadores, sem dúvida, e é um conselho que tem uma característica que eu julguei desde logo, do primeiro momento, como estudioso do fenômeno urbano. Eu entendi que havia ali uma especialidade, é um conselho que é formado majoritariamente por figuras apartidárias. Isso foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção. O poder público estará lá representado, como convém que esteja sempre, mas a composição majoritária será de atores alheios aos processos e às paixões político-eleitorais. Então foi uma coisa que nos chamou a atenção, que só nos provocou mais ainda para embarcar nessa boa causa. Certo. A emenda também propõe a reutilização da área afetada pelo solo, né? Então, qual a importância de reutilizar essa área? Como é que ela vai poder ser reutilizada? Outra característica que eu julgo muito interessante nessa proposta é que ela, sem dúvida nenhuma, ela trata do futuro a partir do conselho, a partir da consagração do cidadão como parte, como ator de primeira hora das grandes decisões da cidade, mas ela também trata do presente. Ela já faz uma proposta, me parece bastante adequada, bastante razoável, bastante necessária para uma requalificação desse perímetro, desse naco da cidade que foi atingido aí pela crise geológica. As bases propostas de transformar essa área numa área necessariamente de desenvolvimento sustentável, ela me parece bastante inteligente porque ela consagra todas as possibilidades de uso normais, convencionais, exceto a de uso industrial e de mineração, obviamente, mas residencial, uso coletivo, uso misto. Tudo isso é possível, mas é possível dentro de uma inspiração e dentro de uma adequação aos ditames do desenvolvimento sustentável. Então, a partir da requalificação dessa área, na forma proposta pela OAB, é possível ter empreendimento imobiliário na área, desde que resguardadas as questões de segurança, obviamente, porque é uma área sensível, não é? E é importante também que, sempre que eu falo nessa entrevista desse perímetro da crise da subsidência, eu falo muito inspirado no que será no futuro. Um dia a crise há de parar, não é? E o que será dessa área? Até lá,
há sem dúvida nenhuma uma administração a ser feita desse volume imenso do tecido urbano de Maceió. Mas uma vez estabilizado o solo, se e quando isso acontecer, qual será o reuso que será dado? Já é possível dar um reuso agora? São essas as discussões, são essas os desafios que a gente pretende enfrentar, sem dúvida nenhuma facilitado esse enfrentamento pela constituição do Conselho da Cidade, o Conselho da Cidade, desculpe. Então, na proposta, o Conselho vai fiscalizar também esse reuso. Vai ser solicitado, vocês vão conseguir revisar como é que vai ser usada essa área? Pelo que entendi do manifesto de justificativa e do próprio texto do projeto de emenda à lei orgânica do município, que o pacto propôs agora, o Conselho orientará e deliberará. Foi até uma observação que fiz, dentro de um quórum qualificado, ou seja, não é maioria simples, não é metade mais um, 2/3 da composição. Quais serão, a partir da possibilidade de reuso, que isso é uma coisa que está ainda sendo mapeada, não é? A gente está vivendo, isso parece uma crise antiga, mas sob o aspecto geológico e sob o aspecto político-social é bastante recente, não é? Então não temos certeza de muita coisa ainda, mas o Conselho da Cidade, uma vez posto, uma vez instalado, ele vai sim ser um guardião do melhor reuso e do uso preferencialmente coletivo que essa área há de ter. Então, repito, essa é a grande proposta, me parece, de dividir a partir de agora, ao invés de ter apenas um incumbente, um mandatário político, decidindo essas questões, nós teremos, sem dúvida nenhuma, o Poder Executivo encaminhando-as, mas teremos também uma estrutura aí apta, técnica e politicamente, auxiliando e orientando o prefeito nessas deliberações. Então, para mim, é uma proposta alvissareira, uma proposta muito bem-vinda, é uma proposta que, assim, eu não vejo muita oposição, exceto a insensata, não é? Por quê? Porque ela só aponta para o que há de bom. Para o que há de bom, para a boa discussão, para o bom debate, para a dispersão de poder, para a participação do cidadão e já para uma sinalização muito clara da cidade com relação ao seu próprio desenvolvimento e com relação aos valores da sustentabilidade. Em relação ao plano diretor do município, o Conselho da Cidade também vai revisar esse plano, como é que vai ser? Isso é uma questão interessante de ser levantada, Ana, porque existem duas estruturas, uma hoje proposta pela OAB e uma já instalada, que é o Conselho Revisional do Plano Diretor que está aí, não é? O Plano Diretor, isso é uma questão que merece uma atenção. O Plano Diretor ele foi editado originalmente em 31 de dezembro de 2005, salvo engano. Então, pelo Estatuto da Cidade, ele teria que ser revisado no prazo de 10 anos. Ou seja, até 2015 deveria haver uma revisão. E até hoje não houve. Não é? Eu não estou aqui censurando nem colocando culpa para ninguém, mas será que não foi tempo suficiente, 10 anos para a revisão ordinária e mais de 2015 para cá, para que esse trabalho chegasse ao fim, não é? Para que nós tivéssemos um plano diretor atualizado e condizente com a dinâmica que nós observamos na nossa cidade? Eu creio que sim, eu acho que foi muito tempo. Eu não posso, de maneira nenhuma, atribuir ao atual prefeito esse quadro, não é? E não estou discutindo culpa, quem sou eu, não é essa a minha proposta aqui. Mas nós, como cidadãos, temos uma experiência de uma certa inércia com relação a isso, de todos os atores envolvidos. E eu acho que essa proposta da OAB, ela já é valiosa por si, mas ela é valiosa também porque induz esse debate, porque traz de volta à cena atual, a importância de nós termos esse instrumento de planejamento e termos também digamos assim, o debate, o enfrentamento técnico, o enfrentamento político, o enfrentamento social
e o enfrentamento institucional dessa questão. Porque, fazendo às vezes de presidente da Fundeps, seria extremamente confortável para a Fundeps cuidar dos seus próprios assuntos, não é? Como também seria para a OAB estar cuidando apenas voltada para os interesses da classe dos advogados, né? A qual, inclusive, eu integro com muito orgulho. Mas não, nós estamos incumbindo outro tipo de missão, estamos induzindo um debate mais amplo. A UNIT, o Centro Universitário Tiradentes, já embarcou nisso, a UFAL, o IFAL, todas as entidades do pacto já são simpáticas a essa proposta. E eu repito, ela é muito alvissareira, ela é uma proposta vinda do ambiente apartidário, ela é uma proposta que eu entendo que todos devemos endossar. Tudo é passível de aperfeiçoamento, Ana, mas assim, é preciso também que nós tenhamos noção da urgência de se tratar esse assunto e da necessidade de ação. E isso é o que me parece que o que moveu o presidente Nivaldo e todo o staff da diretoria da OAB ao encampar essa iniciativa. Porque nasceu como uma preocupação com a questão do fundamento do solo, mas é mais abrangente, né? Vai também na estratégia da cidade, não é isso? Sim. Como eu disse, é um projeto que é muito, muito interessante por isso, porque ele cuida das questões atuais, ele já propõe encaminhamentos concretos para, por exemplo, a requalificação da área atingida pelo fenômeno geológico, não é? Mas nós temos também uma proposta de futuro. E é exatamente isso que me atrai bastante. Por quê? Porque nós temos atores como o Ministério Público Federal, nós temos atores como o Ministério Público Estadual, cuidando de uma maneira muito aguerrida com os danos atuais, com o que vem acontecendo com o cidadão, não é? Com o que é necessário para as urgências atuais. Mas esse debate situando no que virá a ser aquela área no futuro, nós vimos muito pouco, muito pouco. Não é? Então essa proposta é interessante porque ela traz esses dois grandes vieses, coloca todos eles de uma maneira ordenada, bastante inteligente e tecnicamente justa para adesão popular, não é? Isso é muito interessante também, porque poderia ter sido feita uma articulação direta com vereadores, e não foi assim. A proposta da OAB foi trazer a discussão para o cidadão, para que ele faça análise a partir dos documentos que estão disponíveis já no site da OAB, faça a sua análise e escolha aderir ou não. Então isso também tem uma graça, isso também tem uma beleza que sem dúvida nenhuma nos atraiu desde o início. Esse projeto é de iniciativa popular e aí precisa que os eleitores, né, da cidade tenham um percentual, né, para poder esse projeto ir para a Câmara. Explica um pouco sobre isso. Bom, nós precisamos de mais ou menos 25 mil assinaturas, que corresponde a 5% do nosso eleitorado, no eleitorado maceiense. É importante que o cidadão participe, é importante que ele se engaje. Não basta apenas fazer a adesão individual, não é? Todos nós somos atores desse drama, temos que disseminar essa ideia, disseminar essa proposta, e uma vez atingido o número mínimo para a viabilização da proposta de iniciativa popular, esse documento é encaminhado à Câmara e a partir daí segue o rito legislativo normal. Haverão as deliberações e com proposta de emenda à lei orgânica que sofrerá um processo legislativo mais agravado, mas que eu considero absolutamente justo e superável. Não acho que seja difícil, não. Eu acho que pela extensão e pela importância da discussão que está lá posta na proposta da OAB, Fundeps, UNIT, de saída do Pacto por Maceió, a proposta que está lá, ela é muito relevante, ela é muito importante e merece a atenção de todos nós. Então eu estou bastante convicto que até com uma certa brevidade as assinaturas serão alcançadas e esse projeto será encaminhado. Nossa, sim. Obrigada, doutor Ricardo. Para saber mais, acesse nosso site oab-al.org.br. Até mais!